Graça e paz, queridos irmãos, bom estar com vocês de novo. Essa semana vocês devem ter sentido falta da folhinha, com a guia de perguntas, mas pelo menos o vídeo agora, para vocês poderem acompanhar e fechar bem o livro de 1 Coríntios. Nós estamos no capítulo 16, é o último capítulo, e vamos lá. O que é tão significante com relação ao primeiro dia da semana? Se nós lermos os primeiros versículos do capítulo 16, Paulo diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Esse, como outros textos que encontramos em Atos, também em Gálatas, é um dos textos que nos mostra que a igreja se reunia nas casas e em grupos menores. Eles não tinham um templo grande, não tinham uma igreja, como nós chamamos hoje, a nossa casa de oração, mas eles se reuniam nas casas. E no primeiro dia da semana. Por quê? Porque foi no domingo que o Senhor ressuscitou. Então, essa vem a ser assim uma marca da igreja cristã, desde aquela época, as reuniões no domingo, celebrando a ressurreição, celebrando a vida, celebrando a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Vamos à segunda pergunta. Paulo fala de uma coleta. Como eles deveriam dar? Os versículos que eu li são uma introdução para essa coleta, onde Paulo fala no primeiro dia da semana, ou seja, deveria ser algo frequente essa coleta que eles deveriam recolher. Cada um de vocês ponha à parte, cada um de vocês. Essa coleta que seria recolhida, ela não era uma coleta só para quem tinha muito dinheiro. Paulo deixa bem claro, cada um de vocês. Não importa se você é uma pessoa que tem posses, ou se você é talvez um adolescente que só recebe uma mesada. Isso vale para todos nós. Todos nós podemos e devemos dar, conforme a sua prosperidade. Aqui, Paulo deixa assim claro que cada um deve ver o que vai dar, conforme aquilo que ele tem, conforme Deus o prosperou. Então, se Deus te deu muito, você pode dar mais. Se Deus te deu pouco, então você dá menos. Mas cada um pode dar, e a regra aqui é de acordo com a sua prosperidade. E Paulo deixa claro, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Essa prática das ofertas e das coletas nós temos até hoje nas nossas igrejas. E ela é baseada em grande parte num texto como esse. Quando a igreja lá se reunia, eles colocavam então esse dinheirinho à parte, assim como nós também o fazemos hoje. Havia uma necessidade na igreja de Jerusalém, possivelmente por uma grande fome, que eles passaram. Paulo sabia disso e Paulo queria ajudar. Então, essa é a razão também dessa coleta. Nós hoje, nas igrejas, temos coletas também para ajudar o nosso próximo e para a manutenção da igreja. Mas sempre deveríamos cuidar para que a manutenção da igreja nós não gastássemos mais com isso do que com as nossas ofertas para os outros. Também é interessante dizer aqui que esse capítulo inteiro, ele nos fala desse amor que nós devemos ter para com o nosso irmão, com a nossa irmã, aqueles que estão próximos de nós, mas também aqueles que estão
distantes de nós. Por isso, essa coleta ia para aqueles que estavam longe. Vamos para a terceira pergunta. Que cuidados deveriam ser tomados com o dinheiro? É interessante que com o dinheiro a gente precisa cuidar muito, sobretudo na igreja. E Paulo, ele não é bobo, é um homem sábio e ele sabe disso. Por isso, no versículo 3 ele diz: e quando eu tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Ou seja, a igreja deveria escolher algumas pessoas, alguns irmãos, que deveriam, ser pessoas de confiança, para então administrarem esse dinheiro. Paulo diz: quando ele chegasse, ele daria carta de recomendação, era algo muito usado naquela época, porque também tinha muitos irmãos falsos e falsos profetas e mestres. Então Paulo diz: eu vou dar uma carta para eles poderem levar e chegar bem a Jerusalém. Esses irmãos também visitavam outras igrejas e tudo, com uma carta do apóstolo Paulo, é claro que eles seriam muito bem recebidos. Mas, assim como nós também temos assim um conselho administrativo na igreja, que é responsável, pessoas eleitas pela igreja, pessoas idôneas, pessoas de confiança para lidarem com o dinheiro, assim Paulo também diz: olha, essas pessoas que são de confiança, essas escolham, e por meio dessas pessoas façam chegar o dinheiro para Jerusalém. Ele até diz ainda que se ele puder, ele iria junto com eles, Então, mas Paulo toma cuidado, como pastor também, para não estar aí levando esse dinheiro sozinho e depois talvez ser acusado de até não administrar bem esse dinheiro. Então, são cuidados bem importantes que precisamos tomar sempre quando tratamos com o dinheiro. Vamos para a quarta pergunta. Como entender por que se abriu para mim uma porta ampla e promissora e há muitos adversários? Isso está no versículo 9. Mas voltando um pouquinho atrás, do versículo 5 ao 9, explicando um pouco, Paulo queria muito visitar os coríntios. Mas no momento que ele está escrevendo a carta, ele está em Éfeso. E ele fala inclusive o caminho que ele quer tomar para chegar lá. Ele também diz que ele não quer ir só por um momento curto, ele quer passar um pouco mais de tempo com eles. Então, ele procura explicar para eles por que ele não vai agora. E a explicação é essa: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Paulo sempre orava, desejoso de que o Evangelho pudesse alcançar muitas pessoas, e agora ele de repente vê lá em Éfeso: nossa, aqui eu tenho uma linda possibilidade para pregar o Evangelho e para ensinar. Nós não sabemos bem como era isso, mas ele não queria perder essa oportunidade. Então, Paulo, muitas vezes ele fala de portas que se abrem e portas que se fecham. Aqui ele vê uma porta que se abre. Agora é interessante que ele termina dizendo: a porta se abriu sim, e há muitos adversários. Possivelmente por essa última frase é que Paulo sabia: essa é a vontade de Deus que eu fique lá. Porque a gente poderia dizer: mas também tem portas abertas em Corinto. Mas há muitos adversários. Paulo, de alguma forma, sempre via que quando o Senhor abria uma porta e alguma coisa grande Deus iria fazer, que também veria uma oposição, veriam momentos difíceis, seria algo complicado que ele teria que passar. Então, ele disse: me abriu uma porta e há muitos adversários. Precisamos aprender isso também, porque nós sempre gostamos de portas abertas, mas quando vem as adversidades e as crises, a gente rapidamente diz: pois não sei, Senhor, o que está acontecendo, por que isso, por que aquilo, Paulo sabia claramente que se ele fosse trabalhar para o Senhor, o inimigo ia fazer de tudo para atrapalhar essa obra. Quinta pergunta:
Que atitude deveriam ter com relação a Timóteo? Paulo não podia ir, queria ficar em Éfeso para continuar trabalhando, mas ele sempre enviava aquela equipe que ele tinha formado de obreiros. E aqui agora ele fala do Timóteo. E se Timóteo for, ou seja, ele queria que Timóteo fosse para lá, vede que esteja sem receio entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Paulo sabe que nem todo mundo é como ele. E Timóteo era alguém mais tímido e talvez receoso. Mas do mesmo jeito, Paulo reconhece, porque Timóteo trabalha na obra do Senhor. Deus usa as pessoas que são tão diferentes, né? Algumas são muito espontâneas, outros não conseguem dizer uma palavra espontaneamente, né? Alguns são muito extrovertidos, outros são muito acanhados, e assim nós podemos continuar falando sobre as diferenças. Paulo reconhece que existe uma diferença grande entre ele e Timóteo, e que essa diferença também faria com que o Timóteo talvez ficasse muito retraído lá entre os coríntios. Havia pessoas bem preparadas entre os coríntios, e como a gente já viu, era uma igreja que não era fácil. E Paulo diz: tratem bem o Timóteo, não desprezem ele de maneira nenhuma, prezem ele. Essa é uma característica que nós devemos ter na igreja, com cada pessoa que serve. Se ele é pastor, se ele é um obreiro, se ele é um líder de ministério, se ele é alguém que faça qualquer coisa que seja, deveríamos prezar, valorizar aquilo que ele está falando. É o que Paulo está dizendo: valorizem o que o Timóteo vai fazer entre vocês. E tenham ele dessa maneira entre vocês. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que eu espero com os irmãos. Paulo queria que o Timóteo também voltasse, né? E que o Timóteo pudesse voltar bem animado e feliz também daquela igreja. Pergunta de número 6. O que podemos aprender da atitude de Paulo com relação a Apolo? Apolo era um homem brilhante, um orador possivelmente sem igual, e ele se converteu e era muito conhecido e querido também por pessoas ali de Corinto. E agora, Paulo mesmo, no versículo 12, diz o seguinte: acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos. Paulo queria enviar o Apolo para Corinto, e em companhia de outros irmãos. Ele vê que o Apolo poderia fazer uma diferença ali na vida daquela igreja, né? Talvez ordenando algumas coisas, porque muita coisa estava realmente bem bagunçada ali. Agora, vejam que interessante a resposta do Apolo. Mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Está no versículo 12. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Paulo viu a necessidade na igreja de Corinto, ele tinha um homem bom para isso, e falou: Apolo, vai para lá. Mas o Apolo diz: não, eu não vou, ainda não. De alguma forma ele contraria o apóstolo Paulo. E a gente poderia dizer: nossa, quem é esse homem para contrariar o apóstolo Paulo? E o que o apóstolo Paulo vai fazer agora, como esse homem de Deus, grande missionário que ele é? O apóstolo Paulo, ele aceita. Ele respeita a decisão de Apolo de não ir. Ele não força, ele não obriga ninguém. E essa é a grande diferença de uma igreja para uma empresa. Numa empresa, as pessoas são obrigadas, elas recebem um salário, elas são obrigadas a cumprir, né, aquilo, tudo que vem de cima, né, para eles. Dentro da igreja,
E os irmãos e as irmãs, eles são voluntários. Mesmo eu, como pastor, não deveria jamais obrigar ou manipular as pessoas para que elas façam aquilo que eu quero. Elas sempre devem fazer aquilo que Jesus quer, aquilo que o Espírito Santo mostra a elas. Também não devem fazer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. E Paulo, num bom exemplo, ele respeita o Apolo e também não o difama. Ele, de repente, poderia dizer aqui alguma coisa que desagradou ele com relação ao Apolo? Não. Ele diz que ele não quer ir nesse momento e ele termina dizendo: irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Ou seja, ele está disposto a ir, mas quando ele tiver uma boa oportunidade, uma oportunidade melhor do que agora. Então, não obriga, respeita e também não o difama, explica as coisas de uma maneira boa. Que exemplo maravilhoso aqui o de Paulo, sobretudo para quem trabalha com outros irmãos e irmãs dentro da igreja. Pergunta número 7. Quais são as últimas instruções de Paulo aos coríntios? E aqui nós temos 2 versículos que estão bem condensados com ensino. E domingo, último domingo, o pastor Willi pregou sobre esses 2 versículos, por isso eu não vou me alongar, apesar de eles serem tão importantes. Paulo diz: sejam vigilantes. Aqui o vigiar, ele tem a conotação de tenham bastante cuidado, porque alguém quer atacar vocês, alguém quer destruir vocês, alguém quer roubar aquilo que vocês têm. Não permitam, estejam atentos, estejam alertas, ponham atenção. Segundo, ele diz: permanecei firmes na fé. Havia também naquela época todo tipo de doutrina que surgia. E Paulo diz: olha, gente, fiquem firmes na fé correta, firmados no Evangelho. E para isso, sobretudo hoje, eu sempre digo de novo, gente, nós precisamos ser cristãos da palavra de Deus. Vivemos no tempo mais complicado, com coisas tremendas que estão por vir. A Bíblia nos fala de uma grande apostasia, muita gente vai cair da fé, vai abandonar a fé, vai obedecer a doutrinas erradas, e tudo isso aí está claro lá em 1 Timóteo capítulo 4. E ainda assim somos a geração que menos lê e conhece a Bíblia. Então é muito importante que cada um de nós se volte muito mais ao estudo e ao conhecimento da palavra para conhecer a Deus e a sua vontade. Terceiro, portai-vos varonilmente. Isso aqui tem a ver com ser maduro, portar-se como um cristão maduro. Se eu não sou maduro em algumas áreas, muito bem, vamos crescer. Se eu errei, vamos pedir perdão. Mas isso aqui vale para todo mundo. Precisamos continuar crescendo como cristão, não tem estancamento. Quarto, fortalecei-vos. Não importa só que você seja forte, que você vença, que você seja vitorioso, que a tua família e tudo esteja bem. Não, olhe para o teu lado, veja o teu irmão, a tua irmã, outras pessoas, como é que eles estão? Aqui a responsabilidade também é nossa, não só do pastor e dos obreiros da igreja, fortalecer o outro, ajudar o outro, Por isso, olhe sim para a tua casa, mas olhe também para o lado onde tem necessidade. E por um final, eu gosto muito desse versículo, tem me ajudado muitas vezes: todos os vossos atos sejam feitos com amor. É tão grande esse versículo. Primeiro, quantos atos? Ele diz: todos os atos de vocês sejam feitos com amor. Isso vale desde o momento que eu abro os olhos de manhã, dou o bom dia para minha esposa, até quando eu fecho os olhos e dou boa noite para ela. Imagina, são ali 16 horas mais ou menos, onde eu encontro tanta gente,
E Paulo diz: todos os teus atos sejam feitos em amor. O que os últimos versículos nos mostram sobre a atitude que devemos ter para com os outros irmãos e irmãs? E aqui poderíamos ir aí do versículo 15, ao 24, onde Paulo se despede. E que Paulo vê que nós vemos que Paulo conhece as pessoas pelo nome, e as chama pelo nome. Já no versículo 15 ele fala da casa de Estéfanas, ou seja, da sua família, que foram os primeiros convertidos ali naquela região toda de Corinto. E Paulo também fala muito bem dessa família e fala que pessoas assim devem ser reconhecidas no meio da igreja. Depois ele segue e fala e manda saudações de Áquila e de Priscila, e de todos os que se reúnem na casa deles. Como eu disse, eles não tinham um templo, eles se reuniam de uma maneira simples nas casas. E aí no fim ele diz: todos os irmãos saúdam vocês. No final ele se esforça para escrever a última saudação. Nós sabemos que Paulo não escrevia as cartas, ele ditava essas cartas, mas no finalzinho ele sempre gostava ainda de escrever de próprio punho, para que as pessoas soubessem que era dele e onde ele podia mostrar também um pouco o seu carinho. Talvez ele não via bem, talvez ele tinha a letra muito feia, a gente não sabe exatamente porque ele mesmo não escrevia. Mas ele termina e fala: a graça do Senhor Jesus seja com vocês. Isso nós sempre devemos desejar para todas as pessoas, que a graça, que o melhor, o dom gratuito, a bênção de Deus venha sobre a vida do outro. E ele termina dizendo: o meu amor seja com todos vocês em Cristo Jesus. Essa é uma carta muito dura, onde ele praticamente em cada capítulo ele pega pesado, e eles precisavam disso. E Paulo, no finalzinho, ele fala e deixa muito claro: o meu amor seja com todos vocês. Ou seja, eu amo todos vocês em Jesus Cristo. Um pai que muitas vezes castiga o filho, ele acaba sofrendo mais do que o filho quando recebe o castigo, porque no seu coração sempre existe uma dor quando ele castiga essa pessoa na disciplina como ela deve ser dada. E assim Paulo também sentia. Com certeza o coração doía por tantas coisas que não estavam corretas, mas agora ele deixa bem claro: eu amo todos vocês, independente das circunstâncias, apesar das quedas, apesar das falhas, o amor, ele vence todas as coisas. Bom, com isso fechamos esse livro e assim vamos adiante. Daqui a pouco vamos ver como seguimos, tá? Um grande abraço, tchau, tchau.